Fala aí, pessoal, mais um episódio. Hoje eu tô aqui contando com uma participação especial. Mais uma vez, a participação da minha mãe aí. E daí a gente teve uma ideia de gravar esse podcast, né? Que hoje é esse mês, né, de abril, é o mês azul, né? Que é o mês da consciência do autismo, né? Da conscientização do espectro autista, do TA. E como é o mês azul, né? Esse mês de abril é o mês azul. E eu também sou autista, eu tenho TA, né? Eu sou Asperger também. Então eu falei, pô, eu acho que seria interessante esse tópico aí, gravar um podcast a respeito desse tema, né? Para falar do mês azul também. Falar um pouco sobre o espectro autista. E também, né, mostrar aí, eu fiz uma lista aqui, né? Para mostrar os famosos, né? Alguns famosos aí, algumas pessoas públicas, influentes aí, que também estão diagnosticadas no espectro autista de Asperger, né? Asperger e autismo é a mesma coisa, só muda a palavra, enfim. É o mesmo espectro, é o mesmo diagnóstico, né? Mas é isso. Daí eu separei aqui uma lista e a gente vai comentar, é isso. Quer falar alguma coisa? Oi, pessoal, claro. Estamos aqui novamente. Esse é um assunto bastante interessante, que é um assunto que mãe e filho, né, nós dominamos, assim, entre aspas, porque ser autista é ser uma construção. A simbologia da identificação que o pessoal coloca é um quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça a ser montado, montado, e não tem fim. Então é bem isso. Eu digo assim, antes de eu dizer isso, eu digo como pessoa, como mãe, como amiga, como pessoa que conhece várias outras autistas, eu digo que é uma construção diária. Hoje eu construo, amanhã também. Então é sempre construindo. É como se fosse uma construção que nunca tem fim, porque as pessoas que são realmente autistas, mesmo sendo autista leve, um dia tá com o humor lá em cima, outro dia tá com o humor médio, outro dia tá lá embaixo. Então, a pessoa nunca tá 100% igual. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses dias. Então, por isso que eu digo, é uma construção. Beleza. Então a gente vai continuar com a lista aqui, né? E não ligue se tiver barulho na rua, porque... Não, bom, eu já expliquei várias vezes que eu não tenho estúdio, então... né? Não tem o que fazer quanto a isso. Então pode sair alguma coisa aí na gravação, então peço desculpas aí, né? Aí, eu acabei de falar de barulho. Faz Então, parte, menina, é não, normal. acontece. Então a primeira pessoa da lista aqui que eu separei, né? De pessoas famosas, pessoas públicas aí que são autistas, é a Talua Willis, né? Que é essa garota aí. Ela é filha do ator Bruce Willis com a atriz Demi Moore, né? Teve uma fase aí do Bruce Willis, né? Se não me engano foi nos anos 90, ali no começo dos anos 90, e ele teve esse relacionamento, né? Com a Demi Moore, aí, que é uma atriz muito famosa também, né? E os dois eram famosos na época. E daí desse relacionamento deles, né? Eles tiveram aí a Talua, né? E ela foi diagnosticada recentemente, né? Depois de adulto, assim como aconteceu comigo também, eu também fui diagnosticado com espectro autista depois dos 20 anos, depois de adulto, e ela também foi diagnosticada com espectro, né, com TA, aí depois de adulta, recentemente, e ela fala sobre isso lá nas redes sociais dela. Você pode procurar os posts aí, tem matérias a respeito dela falando sobre esse tema e tudo mais, né? E, bom, é isso. Ela Então, eu acho que agora tá tendo. Eu tive muita dificuldade porque o autismo era um preconceito. O Vitor sofreu muito por preconceito na escola, por ser diferente, sofreu preconceito na família. Então, há uns anos atrás, o Vitor tem 25 anos hoje. E a gente teve muita dificuldade. O diagnóstico dele saía, mas outro diagnóstico não era, tipo assim, os médicos não declaravam exatamente, né? E eu, pelos comportamentos, fui pesquisando, eu já sabia que ele era autista. Só que daí o médico falava
umas outras coisas. Então a gente, quando a pessoa é autista, outras pessoas não compreendem. E, infelizmente, nós estamos muito atrasados em tudo isso. Deveria todo mundo estudar sobre o autismo, porque a gente tem que ter um respeito muito mútuo. Essas pessoas, elas são muito soberanas, são pessoas inteligentíssimas, só que têm uma dificuldade muito grande de relacionamento, de interagir com a sociedade, com os grupos, com as pessoas. É uma dificuldade de comunicação, né? De se relacionar com as outras pessoas, assim. Tanto que se você fazer uma análise aí, a maioria dos autistas, até o nível 1 mesmo, que é o meu nível, né? O nível 1 de suporte, que é aquele autismo mais leve, entre aspas, leve, né? Porque não existe autismo leve, mas a gente fala assim só para simplificar, né? Para fazer as pessoas entenderem. Muitas pessoas no espectro autista, elas têm muita dificuldade não só de fazer amizade com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de ter vínculo social, não só nessa questão de amizade, mas também em relacionamentos amorosos, né? Em namoros, entendeu? É muito difícil pro autista conseguir namorar alguém e manter um relacionamento com alguém e manter uma amizade também com alguém, né? Porque quando as pessoas percebem ali, né, quando você é autista, e as pessoas percebem que você é diferente, né, que você tem ali, que você não é neurotípico, com esse termo que as pessoas usam, né, neurotípico. Quando as pessoas percebem que você não é neurotípico, elas meio que se afastam de você. Tem aquele preconceito assim, tipo, pô, esse cara é esquisito, entendeu? Não quero falar com ele, ele é esquisito. Mesma coisa com relacionamentos assim de amorosos, né? Tipo assim, já teve casos assim de eu estar conhecendo uma garota e daí ela descobrir que eu sou autista e se afastar de mim e parar de conversar comigo. Acontece. Não é só comigo que acontece isso. Isso acontece com vários autistas, várias pessoas que têm esse diagnóstico de TEA de Asperger. Isso acontece com várias pessoas, entendeu? É uma coisa comum na vida do autista ser rejeitado, entendeu? Às vezes até pela própria família, né? A gente vive isso na pele, né? Porque no dia a dia a gente sabe exatamente tudo o que acontece. Então hoje eu saio muito, como eu tenho que sair com o Vitor, né? Eu não deixo ele sair sozinho, muito menos com pessoas assim estranhas, justamente porque eu conheço as dificuldades dele em público. Então eu tenho lá a minha psicologia para poder trabalhar com ele, inclusive desde criança e até hoje. Quando ele era bem criancinha, assim, com 4, 5 aninhos, eu fazia esse mesmo teste, porque eu sempre fui aquela pessoa de testar, levar ele nos lugares, e eu me lembro até hoje que eu levava ele para almoçar e ele passava muito mal. Ele passava mal, ele chegava a vomitar em público. Mas eu forçava tudo isso porque eu queria esse conhecimento, eu precisava de descobrir coisas para poder aonde levar meu filho, o que fazer. Você falou de um tema interessante aí sobre comida, né? Não são todos os autistas que têm esse problema, assim, né? Mas eu já conheci muito autista que tem, né? Essa seletividade alimentar, né? Então, alguns autistas, assim, eu não vou falar que são todos, porque não são todos, por exemplo, eu não tenho isso, né? Eu não tenho esse problema de seletividade alimentar, mas alguns autistas, eles se acostumam a comer um tipo de comida só, e eles comem só aquilo ali. Não adianta você tentar oferecer outra coisa, entendeu? Comida nova, comida diferente, ele quer comer só aquele tipo de comida específica ali. Essa seletividade alimentar aí que tem no espectro, que eu não tenho, essa parte da seletividade alimentar, eu não tenho. Pra mim, eu sou até tranquilo, eu como várias coisas ali diferentes, mas tem autista que tem isso aí. Eu comentei, mas foi mais no nível de que o Vitor, ele tinha muito pânico. Ele entrava em pânico. Eu levava ele em lugar público, sim, shopping, também. Restaurante. Inclusive, essa semana me chamou muita atenção uma reportagem da Elon Musk falando sobre o filho dele que é autista, e ele disse que toda semana, no meio da semana, a hora que dá na teia, assim, que dá na vontade dele, ele leva o filho dele em restaurante. Por quê? Ele faz a mesma coisa que eu fazia, ele faz um exercício, porque nós que cuidamos, nós que convivemos, temos que fazer exercícios diários. A gente tem que descobrir até onde a gente pode ir, a gente tem que testar, porque a gente
tem que caminhar junto com eles. Então, o que acontece? O filho dele comenta com ele assim, mas por que a gente vai sair de novo? Nós vamos passear de novo? Mas por trás disso tem uma artimanha, né? Eu fazia muito isso com o Vitor quando era pequeno, e ele tinha muito pânico. Ele tinha pânico de lugares públicos, então ele passava mal. Daí até que enfim eu descobri que ele tinha assim quando ele entrava nesses lugares, ele fazia meio que birra e queria ir embora, mas é porque ele entrava em pânico. E esse pânico dói, esse pânico dá pavor, ele quer sair pela primeira porta. Eu tenho isso até hoje, tá? Não melhorou. Mas hoje está mais controlado. Porque eu consigo me controlar, mas... a gente conversa muito, você é adulto, mas, assim, a gente conversa muito, mas quando era criança, você me deu vários trabalhos, porque você fugia dos lugares, eu entrei em vários lugares, assim, ele se escondeu dentro de uma caixa de geladeira, numa loja que eu fui pagar uma prestação, tive que chamar até a polícia, porque não conseguia localizar ele, se escondeu, apenas se escondeu. E em festa se escondia também, entrou uma vez debaixo de uma toalha de mesa longa, todo mundo procurando e nada desse menino, fomos achar ele escondido, aterrorizado debaixo de uma mesa. Então, são circunstâncias que a gente comenta. Ser autista não é uma doença, é um problema que a pessoa tem que ser tratado, e tem que ser tratado com medicamento, com psicólogo, e tem que haver uma compreensão de quem convive ao lado, né, Vitor? A gente sofre muito preconceito também, né, quando a gente é autista nível 1 de suporte, que é o autismo, assim, que aparentemente, quando você olha pra pessoa, não dá pra perceber que ela é autista, entendeu? Então a gente sofre muito preconceito, porque já teve vários casos de pessoas falando que eu não sou autista, que eu tava fingindo e não sei o que. Ah, não, você não é autista, você é inteligente, você conversa com as pessoas. Cara, é uma máscara, né? Tem um termo aí que eles usam no autismo também, chama masking, alguma coisa assim. Que é o autismo, o autista ele coloca aquela máscara ali pra enfrentar. Não. É um enfrentamento. Como é que é a palavra? Esqueci. Absorver. Não. Mais ou menos isso. É pra se comportar socialmente, assim. Pra conviver socialmente com as pessoas, o autista usa essa máscara, então ele finge que não é autista. Mas só porque um autista tá fingindo que não é autista pra sociabilizar com as outras pessoas, não quer dizer que ele deixou de ser autista, entendeu? É uma atuação ali que a gente faz, entendeu? É uma máscara que a gente usa. Mas sim, às vezes a gente está desconfortável num lugar, ou a gente está desconfortável com um tipo de pessoa, com um tipo de conversa, e a gente finge que tá tudo bem ali, mas a gente quer ir embora dali, a gente quer se afastar, a gente quer ir voltar para casa, né? Que acontece isso muito comigo. Às vezes eu tô sem energia para sociabilizar com as pessoas, sem energia para conversar com ninguém, eu só quero voltar para casa e ficar quieto lá no meu quarto e sem ninguém por perto, assim, né? É mais ou menos isso, né? É uma solidão, é uma dor. Eu tive vários especialistas, o Vitor entrou em bastante trabalho científico, né? E a gente pesquisou muita coisa. O caso dele foi muito grave na infância, justamente por incompreensão. E eu tenho déficit de atenção também. Eu sou autista e TDAH ao mesmo tempo. Então, o Vitor, é pior ainda. Para vocês terem ideia, como eu estava aprendendo a lidar com ele, eu não tinha diagnóstico e eu não entendia. O Vitor teve 6 paradas cardíacas e respiratória. Ele desenvolveu traumas assim violentos. Ele tinha que usar espaçador, ele tinha um problema respiratório gravíssimo. E várias vezes eu tinha que socorrer ele, assim, de emergência mesmo, quase em óbito. Foi assim uma coisa assustadora. Eu nem sei como que ele está aqui até hoje, porque o caso dele era bem grave. Ele entrava em crise, em sofrimento. Isso é muito grave no autista. Então, quando a gente vê um autista fazendo birra, eu vejo muitas crianças, eu olho para o Vitor e falo, meu Deus, dói em mim, porque eu passei situações horrorosas de ser enxutada de lugares por causa dele, sabe? Enxutada mesmo. A pessoa nem me convidou a sair, ela pediu para mim me retirar. Então, eu fiquei bastante afastada de muitas coisas. Eu deixei de ir em festas, porque eu não podia levar ele e não tinha com quem deixasse. Então, foi situações assim que foram criando circunstâncias, aprendizado, tudo é um aprendizado. Eu não sou uma esperta no assunto, mas há 25 anos convivendo com ele, a adolescência foi muito complicado. Um autista adolescente, ele é 10 vezes mais agitado do que um adolescente normal.
Então a gente tem que parar para prestar muita atenção, porque o autismo é um assunto que deve ser muito estudado ainda. O comportamento do autista tem que ser muito estudado, tem que ser passado isso em matérias, porque as pessoas precisam aprender. É uma realidade que aumentou muito ultimamente. Eu acho que é devido a muita agitação, muita coisa. O mundo está muito, né? Acelerou muito as coisas. E na época que eu lidei com o Vitor, quando eu era criança, a gente não tinha nem computador, mas a dificuldade era grande também. E hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação. E ajuda muitas mães, né? Eu acho que as pessoas, né, os neurotípicos, eles devem se conscientizar, assim, a respeito do autismo e aprender a conviver com a neurodiversidade, né, cara? Você aprender a conviver com o diferente, né? Você respeitar as pessoas que saem desse padrão de comum, de normal, de comportamento, assim. Você tem que aprender, pô, tem pessoa que é diferente, porque as pessoas têm um espectro ali, tem um diagnóstico de alguma deficiência ou algum transtorno e você tem que aceitar isso, entendeu? Né? Você tem que aceitar que nem todo mundo é igual a você e vai ser normal, né? O normal, na verdade, é uma coisa muito relativa, né? Porque o que é normal pra mim não vai ser normal para as outras pessoas, mas enfim, a gente tem que aceitar conviver com o diferente, né? E o mês azul, né? Que é esse abril da conscientização do autismo, fala sobre isso, né? Sobre essa aceitação, essa inclusão dos neurodivergentes, né? Dos TA na sociedade comum, né? O mês de abril é para falar sobre isso. Interessante que agora é mundial, né? No dia 2 de abril é considerado, mundial? E isso é mundial, foi lançado mundialmente, Abril Azul. É todo dia 2 de abril, só que aí tem eventos o mês todo. O mês todo tem campanhas, as faculdades, os colégios, as instituições, as prefeituras, tem bastante evento para os autistas, sabe? Voltado para eles, com convívio com a família, né? Para eles que possam realmente participar de alguma coisa que seja voltado a eles, porque quando o Vitor tinha bastante problema que era criança, eu busquei ajuda e as pessoas, os especialistas diziam para mim assim, você tem que ajudar ele a se desenvolver, porque vai chegar um tempo em que ele vai parar, ele não vai para frente nem para trás. Isso significa que intelectualmente ele irá parar. E aí eu buscava jogos, eu sempre busquei muito na didática, livros, jogos, histórias, filmes, eu sempre levei muito esse lado para o Vitor, ele sabe disso, tanto que isso foi muito bom para ele, e está sendo. Então o pessoal falava direto para mim, faz jogos, bastante jogos, matemática, tudo que você puder incluir que aguça a inteligência, que mexe com ele, e tanto que hoje ele é apaixonado, ele fica jogando muito tempo as coisas e as pessoas falam que isso é uma perca de tempo. Não, isso para a mente dele é uma terapia. Exatamente. Inclusive, antes de gravar aqui o podcast, eu tava jogando videogame, tava jogando Naruto ali, e daí eu pensei, pô, depois de terminar aqui de jogar, eu vou gravar o podcast lá. Aí me deu essa ideia de falar sobre autismo, do mês azul de abril. E daí eu separei a lista aqui, né, dos famosos que são autistas, que tem um diagnóstico, né, do espectro. E, bom, vamos continuar aqui com a lista, né, que a gente chega de falar sobre mim, já falou demais já. Foi bom para interagir um pouco também. Mas foi legal essa explicação que a gente deu aqui. As pessoas têm sobre saber, mais ou menos o que é o autismo, como que funciona, né, como que é uma pessoa autista. Nosso relacionamento de mãe e filho, né, de como eu posso te ajudar e de como você pode me ajudar também. Então o próximo artista e o próximo famoso da lista é o Anthony Hopkins, né? E ele ficou famoso por interpretar o personagem Hannibal nos cinemas. E no filme do Thor, nos filmes do Thor lá da Marvel, ele interpretou o Odin, né? O pai do Thor, do Loki ali, que é o deus nórdico. E no filme Drácula de Bram Stoker, né, ele interpretou o personagem Abraham Van Helsing, né? Que é o caçador de vampiros lá e tudo mais. Ele interpreta esse personagem no filme. E são esses papéis mais de destaque assim, dele, né, na carreira ali e tudo mais. É um ator muito conceituado, né? O primeiro filme do Anthony Hopkins, do primeiro filme do Hannibal, da saga do Hannibal, que é O Silêncio dos Inocentes, né? Nossa, esse filme foi Esse filme é fantástico, assim, um filme
excelente. Recomendo pra sabe? quem não O assistiu. roteiro ali, a direção do filme, a atuação Foi do Anthony, verídico ainda. sabe? A atuação dele, assim, tem um livro também, eu não li ainda, os livros do Hannibal ali, da franquia, eu não li, mas disseram que é muito bom também, mas o primeiro filme, os outros eu já não gosto tanto, né? As continuações ali eu já não curto tanto, mas o primeiro, O Silêncio dos Inocentes, cara, filmaço, assim, ganhou até Oscar, parece que Muito ganhou bom. prêmio lá, tudo mais. Ele ganhou um Oscar de melhor ator, né, o Anthony. Então, pô, é um autista, né, um ator diagnosticado com esse espectro que tem um Oscar, cara. É fantástico. Mas são assim, pessoas inteligentíssimas, né? só não canaliza tudo ao mesmo tempo, não absorve todas as coisas, mas em certos pontos são gênios. Tem grandes pessoas que criaram grandes coisas e eram autistas. A próxima da lista aí, né, é Daryl Hannah, né? Se você não sabe quem é Daryl Hannah, vou refrescar sua memória aqui. Ela interpreta a Pris no primeiro filme da série Blade Runner, né? Não é Maze Runner, tá? Blade Runner, tá? Os filmes do Ridley Scott lá. Né? Aquele filme dos anos 80, antigão, lá que tem o Harrison Ford, tem o Harrison Ford lá no elenco e tal. É um filme bem legal. E ela interpreta a personagem Pris, que é uma das replicantes lá que o protagonista tá caçando. Ela é um dos androides lá do filme. E é uma personagem bem legal. Eu gosto muito dessa personagem que ela interpreta aí no filme do Blade Runner. E ela também atuou em outro filme, né? Que é aquele filme do Quentin Tarantino lá, Kill Bill Volume 2. Ela aparece no volume 2 e ela interpreta a personagem Ellie Driver, né? Que é aquela assassina do filme. Ela interpreta aquela personagem assassina lá, que luta com a atriz no filme, que ela luta com a protagonista ali, e ela sai na porrada. Ela aparece bastante no filme, ela é uma das personagens de destaque no Kill Bill Volume 2. E é isso. Ela também, a Daryl Hannah, foi diagnosticada, né, no espectro autista. E parece que no caso dela ela foi diagnosticada desde criança, então na infância ela já sabia que tinha esse espectro, a família já sabia e tudo mais. Mas ela tem uma carreira aí, né, uma atriz muito... É uma atriz que tem bons trabalhos, assim. Né, a atuação dela é muito boa, eu acho uma atriz bem legal. E é autista também, né? Quer falar alguma coisa? No homem do momento, né? O nosso Elon Musk. O próximo da lista! Elon Musk! Quem não conhece Elon Musk, misericórdia. É difícil você viver em 2024 e não conhecer Elon Musk, né, cara? Esse vai fazer parte da nossa história do Brasil. Pega leve aí nos comentários aqui, porque eu não quero ser preso. Não, só fiz esse comentário. Eu não quero ir pra cadeia, pega leve. Ele já fez parte da história do Brasil, não tem mais retorno. Vamos pegar leve aqui no podcast, tem coisa que a gente não pode falar aqui. É só esse detalhe, né? É só um pingo na história. Mas eu fiz aqui. uma colinha aqui, eu escrevi um textinho aqui sobre o tema do episódio, pra não dar um branco aqui e esquecer na hora de gravar, né? O Elon Musk, ele é um bilionário, fundador da SpaceX, né, que é aquela empresa lá de foguetes e tal, que eles fazem uns negócios de satélite também, né? Ele é CEO da empresa Tesla, que é a empresa dos carros elétricos lá, né? Ele recentemente comprou o Twitter, né, que agora é X. Ele comprou o Twitter, ele é dono da rede social. E ele também trabalhou em outros projetos como da empresa Neuralink, que é aquela empresa que eles estão fabricando, eles têm um projeto lá de implantar chips parece que são chips de inteligência artificial que eles querem implantar no cérebro humano, né? E essa Neuralink, eu acho que é sobre isso, né? Sobre esse projeto dos chips aí. E a SolarCity é outra empresa que ele tem ligação também. E ele é vice-presidente da OpenAI, né? Que é uma empresa aí também que trabalha com esse lance das inteligências artificiais e dos robôs e tudo mais, né? Então é um cara que é literalmente... O Elon Musk é um gênio. Né? É um gênio. Ele é um gênio, assim. Os grandes gênios, né? Eram autistas. Sabe o Tony Stark lá da Marvel, do Homem de Ferro, o filme do filme lá dos Vingadores, dos quadrinhos? Esse cara, basicamente, o Elon Musk, ele é um Tony Stark, assim, sabe? No nível de importância, ele é o Homem de Ferro, ele é o Tony Stark da vida real, tá? Da vida real. Isso. Assim, E ele foi diagnosticado aí com espectro autista, ele é TA, Asperger, né? Ele fala isso numa entrevista. Tem uma entrevista dele falando que também o filho dele é autista também, né? Ele tem filhos aí. E é isso, é um cara assim sensacional, né? Não tem muito o que falar do Elon Musk porque acho que todo mundo já conhece,
tudo mais. E é isso, mais um autista, mais um TA aí, pra gente se inspirar fazer nele, né? diferença, né? Pra fazer Que vai fazer diferença aí, e vai mostrar a Não só neurodiversidade ele, né, para as pessoas. Outros fizeram e outros vão fazer, e você também fará, se Deus quiser. Tomara que eu faça também, né? Se Deus quiser. O próximo da lista é Wentworth Miller, né? Ele é um ator que interpretou o Michael Scofield, né, que é o protagonista da série Prison Break, é uma série muito conceituada aí. Quem é dos anos 2000 provavelmente conhece e já assistiu Prison Break, né? Ele é o protagonista da série, o Michael, né? Ele interpretou também o Chris Hadfield no filme Resident Evil 4, né? Que é a adaptação dos jogos lá do Resident Evil. Ele interpretou o personagem Chris Hadfield no filme, né? No quarto filme. E o Capitão Frio, né? Ele fez aí o Capitão Frio nas séries do The Flash e Lendas do Amanhã, que são séries super-heróis aí, é da DC Comics e tal. E é isso, é um ator bem legal. Eu gosto principalmente do trabalho dele na série Prison Break, né? A série Prison Break é incrível, assim. E ele como protagonista ali é fenomenal, assim. É um baita ator, assim, muito bom mesmo. Né? Inclusive, você tinha que assistir Prison Break também, que é muito boa a série. Eu assisti com você, já assistiu faz Prison Break? bastante tempo. Faz tempo, né? Faz tempo, a gente assistia. Maravilhoso, nossa. É muito legal a série. É um filme, assim, muito é série, introspectivo, né? Prison Break é série. Eu sei, é forte pra caramba. Bom, é isso. E a próxima pessoa da lista é uma mulher, né? É a cantora Sia, né? Cantora de pop australiana. E a Sia também, ela compõe, né? É uma artista aí muito requisitada, né? Nesse meio fonográfico, porque ela compõe, né? Então ela compõe e vende música para vários artistas, para vários cantores, cantoras e né? Ela já ganhou vários prêmios também. E é uma artista, uma cantora muito talentosa, tem uma voz incrível, sabe? Não tem que falar da Cia, assim, é sensacional. O trabalho dela, tudo que ela já fez, assim, né? A importância que ela tem para música, né? Principalmente para esse universo do pop aí. Cara, é incrível, de verdade, assim. Eu gosto muito da Cia e ela foi diagnosticada com TA também. Ela também é do Asperger, né, do espectro autista, e mais uma pra lista, tá? E eu pesquisei antes de gravar esse episódio aqui, pra não espalhar fake news aqui no programa. E sim, essas pessoas que eu coloquei na lista aqui realmente são autistas de verdade, tá? Não é fake news, pode ficar tranquilo. E as pessoas ali, os artistas, que eu não tinha certeza se era autista ou não, se não tinha evidências ali, não tinha um fato concreto, eu não coloquei na lista, eu cortei, entendeu? Eu coloquei só as pessoas que realmente foram diagnosticadas ali com o espectro, né? E a próxima pessoa da lista é o ator Dan Aykroyd. Não sei falar esse sobrenome aqui. Dan mesmo, Aykroyd. Aykroyd, acho que é alguma coisa assim. Ele interpreta o personagem Ray Stantz nos filmes da série Caça-Fantasmas, né? Que já gravei podcast aqui. Tem um podcast meu falando sobre Caça-Fantasmas, né? Só você pesquisar o episódio aí depois. Fácil localizar, ele é o gordinho. Ele é o gordinho lá do filme do Caça-Fantasma. Ele é o gordinho do filme. Né, mas eu acho que no filme original ele não era gordo, ele ficou gordo depois. Ele já era meio cheio. Não, ele era meio magrinho no primeiro filme. Ele era meio cheinho, um rosto bem cheinho. Ele interpreta o personagem Ray Stantz no filme dos Caça-Fantasmas. E é o Odd Blues, né? Outro personagem que ele fez aí no filme Irmãos Cara de Pau. Que é um personagem muito famoso também. Então esses são os trabalhos mais importantes da carreira dele aí. E, pô, não tem que falar, mano. O cara participou de Caça-Fantasmas, assim, sabe? Ele é um dos protagonistas do Caça-Fantasmas. E o cara Asperger, filme, o cara é TA também, cara. Então, tipo, é incrível, assim, o trabalho dele. E a gente que é autista também, né? A gente que tem esse diagnóstico, esse espectro, a gente se inspira muito nesses artistas, nesses famosos que são autistas também, né? É uma inspiração pra gente, assim, pra você ver até onde esses caras chegaram, mesmo sendo neurodivergentes, mesmo não se enquadrando nos padrões ali da sociedade. Eles conseguiram alcançar o sucesso e a fama, e o trabalho deles é incrível, assim. É muito interessante você ver que autistas também podem alcançar isso, né? Com certeza. Tem pessoas, no meio do autista, tem um pessoal capacitista, né? Que trata o autista sempre como coitadinho, como vítima, que é uma pessoa incapaz, que não consegue fazer nada. Tem muita gente que ainda pensa isso do autismo, que é uma coisa totalmente errada. A gente viu aqui na lista,
Teve pessoas aqui na lista que a gente falou sobre o Elon Musk, cara, entendeu? O Foi um Elon cara Musk que passou a vida é um estudando gênio, dentro cara. de um quarto. Ele também não era de sair, ele era uma pessoa também, ele não tinha muitos relacionamentos, e a história dele é maravilhosa. Ele passou estudando livros e livros e mais livros dentro do quarto dele, que a maioria dos autistas ficam trancados, fazendo alguma coisa, ou tá na internet, ou tá lendo, normalmente eles fazem alguma coisa. Agora tem os mais graves que também tem que ter joguinho, tem que ter brincadeira, tem que ter umas coisas. Tem que estar sempre em atividade. Beleza, é isso aí. E o próximo da lista, né? O penúltimo aqui da lista é Danilo Gentili. Eita, brasileiro, nosso Danilão, cara. maravilhoso, brasileiro. amo. Quem não conhece o Danilo Gentili, né, cara? Danilo é maravilhoso, é um ser lindo. E ele foi diagnosticado também recentemente. O diagnóstico dele foi tardio também, na fase adulta já. Foi recentemente que ele foi diagnosticado com espectro autista, né? O TA. E ele fala um pouco disso numa entrevista lá, parece que ele deu uma entrevista, ele falou um pouco sobre esse lance de autismo, e ele fala lá. E é isso, cara, ele é ex-apresentador do programa da Band, acho que era na Band, Agora é Tarde, né? Ele era apresentador principal desse programa aí. Ele já trabalhou também como jornalista no programa CQC. Quem lembra do CQC aí? Acho que era da Band também. Um programa antigão, que era no estilo do Pânico ali. Eram os programas mais famosos aí de 2011 e 2012. Era o Pânico e o CQC. E o Danilo, ele fazia parte do elenco ali do CQC, né? Então foi um dos primeiros trabalhos dele importantes, assim. Foi até antes do Agora é Tarde. E ele é comediante também, então o Danilo, eu não sei se ele faz ainda, mas ele já fez stand-up. Teve uma época que ele gravava, ele fazia bastante shows de stand-up, de comédia e tudo mais. E agora, é um trabalho mais recente dele aí, que ele atualmente, ele é apresentador do The Noite, né? Que é o programa da SBT, é um talk show também, assim como ele fazia no Agora é Tarde. O The Noite aí é um talk show também que ele apresenta aí, que é muito bom. Recebe famosos, Recebe né? várias pessoas famosas. Muito aí, legal, muito bacana. Né? Tem muita pessoa famosa que ele entrevista aí. Eu assisti uma entrevista esses dias que eu tava ouvindo o Limp Bizkit, né? A banda lá, e apareceu pra mim a entrevista do Fred Durst, do vocalista do Limp Bizkit, que ele foi no programa do The Noite lá. Ele fez uma entrevista lá com o Danilo e eu assisti essa entrevista, assim, muito bom, cara. Sabe? O The Noite é um programa excelente, assim, sabe? Pra mim, acho que dos talk shows brasileiros é o melhor, assim. Disparado, sabe? Faz tempo que tá, né? Faz muito tempo que tá no ar, acho que desde 2014. E é gostoso de assistir. 2014 a 2015, assim, que tá no ar, tá muito tempo aí. Então é um dos programas de mais sucesso aí na TV brasileira, né? Então fica impossível não conhecer o Danilo Gentili, mais um autista aí da lista, mais uma pessoa no diagnóstico, no espectro. E a última pessoa da lista também é brasileira, cara. É uma mulher, uma atriz, né? A Letícia Sabatella, né? Eu acho que se você mora no Brasil e tem pelo menos uns 25 anos de idade, você conhece a Letícia Sabatella, né, cara? Né? Ela participou de novelas como O Caminho das Índias, né? No Caminho das Índias ela interpretava a personagem Ivone Magalhães. Nessa novela mais recente aí que lançaram, Nos Tempos do Imperador, ela interpreta a personagem Teresa Cristina. E na clássica novela O Clone, né? O Caminho das Índias também é clássica, mas essa novela O Clone aí foi fantástica, assim. Se duvidar, é a melhor novela que a gente tem aí no Brasil até hoje. Tudo que já lançaram aí da TV é O Clone, mesmo, eu assisti. Né? E na série, na novela O Clone, ela interpreta a personagem Latifa El Adib Rashid. É que é o nome árabe lá. Ela interpreta uma personagem árabe, muçulmana lá na novela e tudo mais. E é isso, né? Ela foi diagnosticada tardiamente também. O diagnóstico dela também foi depois da fase adulta, né? Ela foi diagnosticada, se não me engano, depois dos 52 anos, né? Ela foi diagnosticada com 52 anos. E o Anthony Hopkins também, né? Que tá na lista aí, ele foi diagnosticado depois dos 70. Foi na terceira idade, assim, que ele recebeu esse diagnóstico de TA aí. Mas a Letícia Sabatella foi com 52 anos que ela se descobriu autista, né? E tem entrevistas aí que ela fala a respeito disso. Se você pesquisar aí, só dar um Google aí,
Letícia Sabatella Autismo, que você vai achar as entrevistas ela falando sobre isso aí um pouco. Ela fala sobre a experiência dela, como que ela se sente sendo parte do espectro ali e tudo mais. E é uma atriz excelente, assim, né, que tem bons trabalhos, né, uma atriz conceituada aí. E com certeza, cara, eu acho que ela falar sobre autismo publicamente, falar sobre as experiências dela com diagnóstico, sendo um neurodivergente, ajuda muitas pessoas, as outras pessoas que também fazem parte desse diagnóstico, tem entendeu? muita gente, que também são né, autistas. nesses meios que as pessoas não conseguem expor seus problemas, que elas são meio problemáticas, porque elas têm medo do preconceito. Exatamente o que aconteceu com o Vitor e o que acontece com muitas outras pessoas, inclusive pessoas que estão na tela das TVs, cantoras, tem várias pessoas que você vê uns comportamentos, pessoas que cantam na música, não vou citar nome, mas pessoas que têm dificuldade de subir no palco, que muitas das vezes tiveram um estado de choque, tiveram que cancelar o seu show, né? Principalmente na área aí da música sertaneja, pessoas que foram até internadas, que dá um pânico mesmo, dá um pânico, esse pânico é um pane geral, a pessoa passa mal, ela tem problema cardíaco, e ela pode até vir a óbito se a pessoa insistir em ficar em cima de um palco. Pode dar um branco ali e a pessoa nem saber onde ela está também. Então, muitas das vezes as pessoas são recolhidas, vão tratar e depois volta, né? Medica, volta normal. Tem as suas atividades normais, sobe no palco, canta. Só que fica um pouco assim, entra e sai rapidinho. As pessoas não têm muito contato, né? Às vezes as pessoas são até declaradas como chatas, né? Aquele cantor é chato porque não interage, porque ele tem pânico, ele não consegue chegar perto da multidão, ficar agarrando todo mundo, abraçando. Se acontecer isso com ele, ele morre. Então, tem muito sério. Esse ator, não existem evidências concretas, não existem fatos de que ele realmente é autista, mas é um ator aí que as pessoas desconfiam que ele é autista também, que é o Keanu Reeves, né? Saiu na O Keanu Reeves, ele parece muito coisa. Autista mesmo, cara. Ele tem muito uns comportamentos semelhantes esses comportamentos, ao seu, assim, que, as estereotipas, a vibe dele, assim, é muito autista também. que Mas gosta não há de certeza ficar que isolado, né? ele é muito isolado, gosta de turma, ele tem dificuldade de socializar festa. com as pessoas também, ele não gosta de multidão, ele gosta de ficar quieto na dele, e ele é muito recluso também, né, fechado, e realmente, cara, ele talvez um dia a gente descubra que ele faz parte do diagnóstico aí também, o Keanu Reeves, né? Seria muito legal se ele fosse dele, autista, né? também. Ele sempre nunca foi bem visível para todos os fãs, que ele teve várias fases na vida dele, assim, de muitas percas, né? E isso tudo fez com que ele entrasse num mundo mais escondido, que é o autista, quando ele tem muita dor, cientificamente, quando ele tem assim muita dor, ele não sabe lidar com a perca, não sabe lidar com o sentimento, então eles entram aqui numa caixinha que seria o quarto, a casa, se esconde, né? Fica quieto no canto e não gosta de interagir. Então é mais ou menos isso, né? Então, eu acho que era isso que a gente tinha para falar sobre autismo, né? Acho que o episódio já tá com quase 40 minutos, acho que a gente já falou bastante. Você quer falar alguma coisa sobre você? A gente já falou, tem quase 20 minutos da gente falando sobre mim. Como você se sente, não como eu me sinto sendo autista. Isso, é interessante que as Olha, pessoas cara, ouvem isso. Eu acho que falta muita compreensão aí. E a gente tem que lidar, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, com pessoas muito ignorantes, que não fazem ideia do que é o diagnóstico do autismo, do que é esse espectro, sabe? E a gente é tratado muito mal, né? Teve alguns casos assim que tipo assim, eu tava tendo crise de autismo e eu não conseguia sociabilizar, não conseguia sair de casa, eu ficava trancado no quarto. Daí teve gente assim que me chamou de vagabundo, falou que eu era preguiçoso, não sei o que, tipo, umas coisas absurdas que a gente tem que ouvir de quem não entende que você tem essa... Eu acho engraçado que alguns vizinhos, o Vitor nasceu aqui nessa casa, e eu encontro os vizinhos, eu tô até dando risada, porque pra mim, eu dou risada, mas é grave. As pessoas, os vizinhos perguntam assim, cadê o seu filho? Ele não mora mais aí?
tá dentro de casa. Ele tá lá. Tô aqui em casa Como sempre, assim? cara. Ele fica lá dentro de casa, ele fica lá no quarto, fica mexendo nas coisas dele, tá lá dentro. Se quiser falar com ele, é só bater palma, ele sai. Aí as pessoas falam, nossa, achei que ele nem morava mais aí, porque eu não vejo ele. Então eu procuro deixar, às vezes, dinheiro com o Vitor para pegar alguma coisa no mercado para mim, para ele poder sair, para que as pessoas vejam ele na rua de vez em quando, porque ele sumiu. Não é que ele sumiu, ele tá dentro de casa, só isso. Né, Vitor? Acontece muito isso. Essa coisa é para rir, mas Acontece. é para chorar ao mesmo tempo. Eu sou muito recluso também. Eu tenho a vibe do Keanu Reeves ali. Basicamente, eu sou igual o Keanu Reeves, cara. Essa é a minha Você vibe. chegou a se comparar com ele algumas vezes. Eu sou muito parecido com o Keanu Reeves, assim, na questão de comportamento, cara. Eu sou mais recluso também, assim, sou o cara mais fechadão. E é isso, cara. Eu acho que, assim, falta muita informação. Eu acho que a mídia tinha que divulgar mais coisas, conteúdos sobre autismo, para conscientizar, trabalho, né? as pessoas, né? Tem que ter um trabalho ali para as pessoas neurotípicas conhecerem, saberem o que é autismo, saber o que é essa deficiência, esse espectro. Inclusão, tem que fazer mais inclusão, tem que ter sem medo, sem tem que ter mais inclusão, assim, né? nas empresas, nas escolas, sabe? Exato. Nos lugares públicos, em shopping, cinema, tudo. Eu acho que tem que ter. Eu acho assim que todo autista, independente do nível, ele é descompreendido. Sabe o que é isso? É uma pessoa que precisa de compreensão. Porque o autista, quando ele está em público, que você vê uma criança ou uma criança que fica até meio agressiva, mas não é porque ele é agressivo, é porque ele quer sair dali. Ele quer ficar na dele, ele quer ver a parede, mas ele não quer ver a cara das pessoas. Então, as pessoas não sabem disso. As pessoas têm medo, as pessoas têm preconceito, as pessoas não querem chegar perto, não querem ajudar, porque o autista, se você for ajudar, é pior. A melhor coisa que você faz é se afastar e não ficar olhando. Porque alguns níveis graves aí você olha, eles ficam pior, eles entram numa crise muito maior, mas essa crise é interna deles. Não tem nada a ver com o mundo externo, ele não está ligando para você, ele não está nem te vendo. Muitas das vezes eles estão no mundo deles e esse mundo tem uma incompreensão muito grande. Então acho que tem que entrar essa campanha mesmo, né, do nosso Abril Azul. Eu acho que tem que ter muito mais luta, tem que ter mais garra, as pessoas têm que escrever mais sobre isso, tem que ter mais informação na TV, no rádio, na internet, tem que buscar, e a gente tem que buscar. A gente tem que buscar nós interagirmos com eles, porque eles não vão vir até nós. Então, acho que chegou a hora agora, né, que todo mundo precisa estudar um pouco sobre isso, assistir alguns vídeos, ver alguma coisa, buscar atrás. Buscar e ir atrás mesmo, para que a gente possa começar, sabe? Existe uma palavra muito bonita que fala num cântico, a começar em mim. Então vamos começar em cada um de nós, né? Trabalhar esse lado aí, porque ninguém é tão normal, né? Que possa apontar o outro que tenha problema. Infelizmente as pessoas nascem com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência, né, na mente mesmo. Então tá na hora da gente acordar para isso também, né? E interagir com essas pessoas, ir atrás. Eu mesmo sou uma pessoa que, quando eu vejo um autista, eu tenho vontade de pegar no colo. Por quê? Porque eu sei a dor dele, eu sei quem ele é. Assim, supostamente um pouco, né? Então eu acho que eu sei, mas na realidade é aquilo da construção que eu falei lá no meio do vídeo. É uma construção diária. Hoje, amanhã, repete tudo, não tem problema. Amanhã, depois da manhã, repete tudo. Algum dia vai ser igual, algum dia vai ser diferente. E assim nós vamos até a construção acabar, que seria o fim de tudo, né? Bom? Muito bem, parabéns então, seu discurso aí, cara, valeu. Sensacional. Concordo com tudo que você falou, assim. Tá não é besta, totalmente... né? Que senão a mãe depois pega ele. É brincadeira. É só uma brincadeira. Tá, eu gosto muito de brincar, o Vitor sabe disso. Então esse foi o vídeo aí sobre Abril Azul, né? O mês da consciência do autismo, do espectro do TA. Muito bom. Parabéns. Eu acho que eu pensei assim, cara, vale a pena gravar sobre esse assunto. É um tema interessante, assim, sabe? E falar sobre os famosos, sobre os artistas que são autistas, que têm TA também, né? Eu achei interessante aí. E é isso, esse foi o episódio de hoje. Tem mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer, obrigada. Então, né, muito obrigado por participar aqui do episódio também, por conversar comigo. Esse foi o episódio de hoje, né? E
E esqueci o que eu ia falar, tá vendo? TDAH é isso. TDAH é isso, Tchau, eu já né? esqueci o que eu ia falar, mas é isso. Tchau. Até Valeu o próximo. obrigado por ouvir até aqui. Muito obrigado mesmo se você ouviu até aqui. E é isso. Até o próximo episódio aí. E até mais. Valeu, gente.